verdade, o que a Bíblia dá a entender que vai ser um evento secreto é o arrebatamento, não a segunda vinda propriamente dita. Então, a Bíblia é muito clara, e Jesus é muito claro, e os apóstolos são claros, em dizerem da necessidade de nós termos uma vida espiritual, como diz o apóstolo João, de nós estarmos procurando andar na luz como ele está na luz. Nós não somos perfeitos, estamos sujeitos a quedas, a dificuldades, até mesmo ao pecado. Mas nós não podemos estar numa condição de praticantes e escravos do pecado. Porque escravo do pecado é quando eu não conhecia Jesus. Se eu conheço Jesus, estou tendo dificuldade em algum tipo de pecado, em alguma área da minha vida, eu preciso buscar libertação em Cristo. Porque Cristo, um dos motivos que ele morreu na cruz foi justamente para nos dar essa libertação. Escravo era quando nós não éramos ainda convertidos. Você quer falar alguma coisa, Gilberto? Tem também aquele texto, tá ouvindo aí? Estou. Aquele texto, quando Jesus, ainda no capítulo 24 lá de Mateus, ele faz a separação dos bodes e das ovelhas. É interessante porque isso não é só voltado na questão da prática do amor ou das boas obras, porque também fala que sem obras a nossa fé ela é morta. Sim. Mas ele fala aqui, tem aquele outro texto que ele fala assim, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, ou expulsarão demônios, ou falarão em novas línguas, e eu vos digo, não vos conheço. Então você percebe outros textos que mostram que nem todos aqueles que têm uma aparência que estariam salvos, aparentemente, mas as práticas Jesus condenou. Sim. Jesus condenou, Jesus é Jesus. Sim. E aqui nesse texto ele fala aqui da separação dos bodes, porque haviam aqueles que se achavam certinhos, e se achavam que estavam fazendo tudo corretamente, mas Jesus falou, eu não vos conheço. Porque eu estive com fome, com sede, estive preso, estava nu, e vocês não me fizessem nenhuma dessas coisas. E ainda fala aqui sobre um tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, de fato, quem vai decidir é o julgamento de Jesus, não é um julgamento humano. Mas aqui já dá a entender que tem que ter um certo critério para se manter no critério que Deus exige, não é o que o homem exige. Sim. Não é? E aí, só que muitos daí falam assim, não, mas se a pessoa voltou à prática do pecado, ao ponto de, totalmente ao pecado, é porque ela não tinha convertido. Mas não é isso que a Bíblia diz, né? Certo. Entende? Então a gente precisa ver. E não sei se tem também aquele texto que Deus fala sobre escrever o nome em outra parte aí. Quer ver? Em Hebreus 6. E o texto de Pedro que nós lemos é muito claro que fala que eles tinham conhecido o caminho da justiça. Se eles conheceram o caminho da justiça é Cristo, não existe outro caminho. Se conheceu, porque conheceu. O que nós precisamos entender é que o arbítrio para o pecado, para a obediência ou desobediência, ele continua durante toda a nossa vida. Eu posso desobedecer a Deus ou obedecer a Deus durante toda a minha vida. Se não fosse assim, Jesus não diria para que eu tivesse que seguir o caminho estreito, que eu tivesse que fazer escolha. A gente pode ver a questão lá de Adão, por exemplo. Se fosse assim, salvo para frente, para sempre, a gente também tem que ver o caráter de Deus em toda a Bíblia. Os atributos de Deus, como Deus agiu em toda a Bíblia. Então, por exemplo, podemos começar até antes de Adão e Eva, gente. Eu sempre digo, né? A rebelião, a desobediência começou antes de Adão e Eva. O próprio Satanás, o anjo de luz, o Lúcifer, ele teve o livre-arbítrio de escolher sair dos crivos de Deus ou não. E ele, infelizmente, escolheu, fez a escolha dele. E depois Adão, mesma situação, fez a escolha dele. Né? E Jesus depois vem como segundo Adão, mostrando a humanidade de Jesus
dizendo que ele poderia, eu vejo aí ele mostrando que a gente, como homem, podemos vencer. Mas é claro que, em termos gerais, nós ainda somos limitados, porque vivemos num corpo carnal. Mas Jesus, como homem, 100% homem, independente, 100% da vontade do Pai, ele venceu todo o pecado, toda a tentação, e foi o único que venceu tudo. Mas ele comprou a nossa, vamos dizer assim, a nossa injustiça pela justiça dele. A nossa pecaminosidade pela santidade dele. Porém, isso não quer dizer que isenta o nosso livre-arbítrio, como o primeiro Adão, de escolher obedecer ou desobedecer. Então, por isso que é muito importante, nós temos um advogado, se pecardes, temos um advogado, pede perdão, se arrepende e continua. O problema é quando nós começamos ao esfriamento espiritual, não amamos mais a palavra, não amamos mais a exortação da palavra, não submetemos mais à vontade de Deus. É como fala uma das cartas do Apocalipse. Esqueceste do seu primeiro amor. Volta para as práticas. Volta para as práticas. Né? E aí, faz ao contrário, não volta para as práticas. Pelo contrário, abandona as práticas de Jesus. Abandona o primeiro amor. E aí, recebe condenação. Sim. E não tem como. Não tem como. Né? Eu achei também uma outra passagem que diz assim, que Deus não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. A justiça de Deus vai acontecer. Ele veio como cordeiro, não para condenar o mundo, mas para salvar. E lá em João capítulo 3 fala, aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Mas tudo isso está dentro da nossa escolha. Ou nós escolhemos seguir ao Senhor e abrir mão da nossa própria vida, renunciar, como disse Jesus, aquele que vem e me segue, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é um compromisso. Isso requer de nós uma parte nessa aliança. É claro que a salvação só pode e só deve e só tem condições de vir de Jesus. Nós não podemos comprar a salvação, pagar uma indulgência como está havendo por aí. Não, para você ser salvo, você tem que fazer isso, aquilo, aquele outro, e você pagar algo por isso. Não, é pela graça, que é o dom gratuito de Deus que nós não merecemos. Mas isso não quer dizer que a gente simplesmente, né, vai viver a vida cristã de qualquer maneira. Em Hebreus capítulo 6, versículo 4, fala assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, olha só, foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, tiveram experiência do Espírito com o Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Olha só. Então, é possível que alguém caia. E caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então, a pessoa que se diz cristã e deliberadamente deixa os caminhos de Deus, como diz aqui o escritor de Hebreus, e caiu, o escritor de Hebreus fala que há situações que é impossível que a pessoa seja renovada. E para a gente terminar hoje, eu não sei se o Gilberto quer falar mais alguma coisa, Gilberto. Não, é isso mesmo. Hebreus capítulo 10, versículo 26, diz assim, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Olha o termo deliberadamente aqui, que é o importante, ó. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, ou seja, sem ter tristeza pelo pecado. Como disse na epístola de João que nós lemos, aquele que vive na prática do pecado deliberado. Porque uma pessoa pode ter algum pecado na vida dela, durante algum momento da vida cristã, mas ele está lutando contra aquele pecado, ele está buscando libertação, ele ama a Deus. Mas ele, por algum motivo, pelo fato de talvez ter tido um passado difícil em alguma área,
Ele não conseguiu ainda a libertação, só que ele não concorda com isso. Não é uma coisa deliberada. Ele entendeu que Jesus morreu na cruz por ele ama Jesus. Só que ele está com alguma luta ainda. E aí a área de cada um varia de pessoa para pessoa. Mas aqui a chave, é o que o escritor de Hebreus fala. Se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo. Julgai-vos será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então, a chave aqui, eu creio que essas duas passagens que nós lemos, elas são muito claras, mas é questão principalmente aqui no versículo 26, quando diz, vivemos deliberadamente em pecado, sem tristeza no nosso coração pelo pecado, em um estado de concordância. Então, para a gente terminar, e depois, se você quiser fazer algum comentário ou alguém, o que é importante quando nós fazemos essa pergunta, quem será arrebatado? Quem será arrebatado? Quem ama Jesus. Quem realmente está disposto e esteve disposto a receber o senhorio de Cristo, que não quer deliberadamente viver uma vida em pecado, que está procurando viver na luz, que está procurando glorificar o nome de Jesus, ainda que com falhas, ainda que com dificuldades, ainda que com fraquezas, mas que verdadeiramente ama o Senhor Jesus. Então, se a pessoa nasceu de novo, nasceu do Espírito Santo, entendeu que é um pecador e busca o senhorio de Cristo, essa pessoa será arrebatada.